Vamos então fechar os nossos olhos, fazer a nossa prece. Vamos agora esquecer todas as nossas preocupações, a correria do dia a dia, e vamos nesse momento nos colocar à disposição de Jesus, dos trabalhadores dessa casa, para que possamos nos preparar para trabalhar onde quer que Jesus espere a nossa ajuda. Que nós possamos estudar para sermos melhores ferramentas e que Deus nos ajude a compreender esse estudo, a compreender as lições, para que cada vez mais nós cometamos menos erros e que possamos auxiliar mais nessa tarefa que os Espíritos bondosos prestam com todo o amor. Que Jesus nos abençoe, nos dirija, nos ampare, nos proteja, esteja entre nós. Que assim seja. Então, nós estamos aqui estudando, nós estamos com um texto que é o livro Atendimento Fraterno, na psicografia do Divaldo Pereira Franco, sob a orientação do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nós estamos estudando o atendimento fraterno, o assistido encarnado. Nós falamos do adulto, estamos falando do adulto, depois nós vamos falar da criança. E nós estamos falando também sobre as orientações que nós devemos dar ao assistido. O que nós devemos falar para essas pessoas? Lembrando que esse atendimento fraterno, o Divaldo coloca como uma responsabilidade de todos nós. Não é assim, quem faz atendimento fraterno aqui na casa é o seu Geraldo, então só ele faz atendimento fraterno. Nós não temos nada com isso, não é assim. Ele coloca a responsabilidade em todos nós que frequentamos a casa espírita. Aí a última coisa que nós falamos, antes de interromper pela questão do horário, é que quando a pessoa vem procurar a casa espírita para tratamento e ela está fazendo algum tratamento médico, nós não podemos dizer, dispensar essa pessoa do tratamento médico, porque a casa espírita não tem o objetivo de atrapalhar um tratamento que é feito pela medicina, porque nós sabemos que a medicina também é importante, porque a medicina está auxiliando na recuperação da doença do corpo. Mas o Espiritismo vai ajudar a recuperar também a saúde através das orientações, porque nós estamos estudando que quem tem que atuar na própria restauração é a pessoa, Então aqui nós vimos que é preciso orientar a pessoa para continuar o tratamento médico, e se ela ainda não foi, às vezes a pessoa chega aqui dizendo, eu estou tendo muita dor de cabeça. A primeira coisa, você já foi ao médico? Você já procurou o médico? Porque nós não somos médicos. Divaldo usa a palavra que nós não somos curandeiros, então nós não temos aqui a intenção de curar o corpo. O Espiritismo tem a intenção de orientar a pessoa, esclarecer a pessoa, para que ela mesma promova a autoajuda e a restauração da saúde. Esse é o objetivo. Aí ele continua dizendo, Divaldo continua dizendo, porque perguntam para ele o seguinte, se chega uma pessoa aqui dizendo que ela está desesperada, que são as últimas forças dela, o que a gente faz? O que a gente diz a ela? Aí Divaldo diz que é para a pessoa, para orientar a pessoa, para ela ter calma, é para ela retornar para casa, dizer, chama por Deus. Ali ela teve o tratamento, aí volta para casa, chame por Deus, e é para pensar que tudo vai dar certo. E se não der de imediato, continue pensando que irá acontecer, porque sempre há uma nova oportunidade. Nós sempre não falamos, que Deus está à frente de tudo, nada acontece sem que Deus permita. Então nós temos que passar esse tipo de mensagem para a pessoa que vem aqui também. Aí perguntam para o Divaldo assim, Divaldo, e se chegar uma pessoa alcoolizada, drogada ou desequilibrada mentalmente, nós devemos prestar o atendimento fraterno a ela? Aí a resposta que ele dá é a seguinte, não se deve atender pessoas alcoolizadas, drogadas ou em desequilíbrio mental,
porque ela não tem como absorver as respostas, as orientações. Então, o que é para fazer? Peça para falar com alguém da família. Aí você passa as orientações para a pessoa da família, porque quando aquela pessoa estiver no estado normal, a pessoa vai ajudar a fazer o tratamento para ela. Porque no estado assim que a gente falou aqui, ela não tem como entender as orientações que são passadas para ela. Aí, Divaldo vai, no livro, né, Manuel Filomeno Miranda vai ensinar qual é o âmbito de ação. Então, onde atua o atendente fraterno? Aí é que nós estamos falando, que não é só aqui dentro da casa espírita. Essas conversas de atendimento fraterno devem ocorrer no lar. Ele diz, fique atento, por exemplo, ao seu companheiro, para ver se ele está bem, se ele está passando por algum problema. Converse com ele, veja o que é, veja se pode ajudar. Ele fala também sobre o filho. Às vezes, preste atenção no seu filho, veja se ele teve uma mudança de comportamento, o que aconteceu. Então, o atendimento fraterno começa em casa. Nós devemos prestar esse atendimento fraterno, dar essa atenção, conversar com as pessoas que estão dentro da nossa casa, ali ao nosso lado. Ele também diz que nós devemos ter essa conversa fraterna com quem trabalha com a gente. Porque às vezes no nosso trabalho nós ficamos tão preocupados só com a gente, né? Só com o nosso trabalho, só com cumprir o nosso dever, no horário de entrar, no horário de sair, dar conta do nosso trabalho. E nós não damos atenção para uma pessoa que está ali, trabalha do nosso lado, e de repente essa pessoa está passando por um problema, aconteceu um problema, e nós não prestamos atenção nessa pessoa. Então, ele diz que no trabalho da gente, nós também devemos fazer essa conversa fraterna. Lembrando, gente, nós estamos falando que o livro do Manuel Filomeno de Miranda orienta que nós devemos fazer atendimento fraterno em todos os locais. Esse é o papel do espírita, de solidariedade. Ele diz para fazer esse atendimento fraterno na via pública. Ou seja, eu estou andando na rua, de repente eu encontro com alguém, essa pessoa quer conversar, eu tenho que ouvir essa pessoa. Às vezes, né, ele dá um exemplo. Veio um atleta que tinha um horário de treinamento, mas esse atleta encontra um jovem. Esse jovem era muito fã dele. E aí esse jovem encontrou com ele, ficou todo feliz, porque encontrou com o seu ídolo no esporte. E aí o esportista, né, falou assim, puxa vida, né, pensou, puxa vida, né, eu tô atrasado, mas eu vou parar para conversar aqui com ele, né. E aí ele conversou com o jovem. Na conversa ele percebeu que o jovem estava cheio de cicatrizes no rosto. E aí, em conversa com o jovem, ele soube que esse jovem tinha sofrido um acidente e que ele já tinha passado por 8 cirurgias plásticas e elas não tinham resolvido quase nada. E essas cirurgias eram muito difíceis, a recuperação, e ele não tinha o apoio da família. E ele, conversando com esse esportista, que era o ídolo dele, ele estava pedindo para esse esportista que ele ia passar pela 9ª cirurgia. E se o esportista poderia ir lá visitar ele no hospital, né? E aí o esportista sabia assim que ia ser difícil, porque ele tinha os compromissos de treinamento que são muito rígidos, né? Mas ele deu muita atenção pro rapaz. E o rapaz, antes de ir embora, falou para ele, era um adolescente, falou assim para ele: nossa, foi Deus que colocou o senhor no meu caminho, porque eu estava pensando em me matar. E aí, conversando com ele, a ideia saiu. Então, assim, aquelas pessoas que a gente cruza na rua, de repente, nós somos aquele tarefeiro, né? Porque Deus ajuda a criatura pela criatura. Então, de repente, você está ali naquele momento, cruza com a pessoa, não é à toa. Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, relatos de alguém que ia tomar um avião, né? Ia pegar um avião, e aí a pessoa não vai no avião porque aconteceu, encontrou alguém, conversou, teve um problema lá, e a pessoa não vai e o avião caiu. Então, a gente, quando encontra alguém na rua e a pessoa pede ali a nossa atenção, não é por acaso. Vamos lembrar, de repente nós estamos ali por alguma razão. Então, ele diz que na via pública é para dar atenção para a pessoa que nos procura. Ele também fala que no transporte coletivo nós devemos dar atenção para as pessoas. Ele diz o seguinte: olha ali no banco que está ao seu lado, veja quem está ali
e procure conhecer o interior daquela pessoa, se ela está bem, se ela está passando por um problema. Ele dá um exemplo também, que uma pessoa sentou do lado de alguém, que essa pessoa que estava ali sentada contou para ele que tinha passado alguns anos na cadeia e estava saindo, e que os pais eram pessoas muito pobres e não tinham muito conhecimento, então eles não foram visitar ele. Esses anos ele passou lá sozinho. Ele estava achando que seria porque eles não tinham dinheiro nem condição de ficar viajando para visitar ele na cadeia. Mas ele falou assim que por ter medo, né, de que os pais dele, ele falou, eu sei que eu magoei muito meus pais e eu não sei se os meus pais me perdoaram. Então eu mandei uma carta para eles. Eu disse para eles que se eles fossem me aceitar, era para eles deixarem pregado em algum lugar na estação que eu vou descer, para eu saber se eu posso voltar para casa ou não. E aí ele falou, conversando com essa pessoa que estava do lado, né, fazendo esse atendimento fraterno, ele disse, mas agora eu estou sem coragem de olhar na estação que eu vou descer. Você não quer trocar de banco comigo, não? E olhar aqui na janela e me fala se tem algum recado dos meus pais? Aí ele falou, sento, né? Aí ele sentou, trocou de lugar com o rapaz e ficou olhando na estação para ver se via algum recado. E aí ele viu o recado e chamou ele e falou assim, olha aqui para você ver. Aí o rapaz olhou e estava lá escrito, né, seja bem-vindo, filho do nosso coração, né, nós amamos você. Então assim, olha só como que não existe o acaso. Então você sentou ali, quem sabe se essa pessoa não está precisando, né? Nunca aconteceu com vocês, de vocês sentarem num lugar ou estarem do lado de alguém, a pessoa simplesmente vira para você e começa a conversar. De repente ela conta coisas para você que você imagina assim, meu Deus, ela nem me conhece, está contando a vida dela, né? Mas assim, por que isso acontece? A pessoa está necessitando de uma conversa, de alguém para ouvir. Às vezes ela não quer nenhuma solução, ela precisa conversar. Então não é por acaso, é para a gente prestar atenção. E no centro espírita, então, na casa espírita, ele fala que nós também devemos fazer, todos nós, o atendimento fraterno. Como? Diz que é para receber bem quem chega. Todas as pessoas que chegam na casa espírita, a obrigação de chegar lá e falar assim, seja bem-vindo, não é do seu geral, é de todos nós. Se você está vendo alguém que está chegando, olhando assim, parece não saber aonde vai, então receba a pessoa. Vamos, você já veio aqui? Não, é sua primeira vez? Seja bem-vindo. Você já conhece a reunião? Você sabe o que você vai fazer? Então assim, precisamos receber as pessoas, porque ele diz que a frieza, o distanciamento, significa que você não se importa com os outros. E aí quer um tratamento pior do que alguém chegar num lugar e ninguém nem te dá atenção? Provavelmente, se você não achou ali um lugar que te acolha, você vai se retirar, né? Aí ele fala também que é para nós nos enturmarmos. Então, quando a gente vem na casa espírita, não é para ficar isolado, não é para fazer assim uma rodinha, só você e a sua amiga ali que tem amizade, o resto você não se enturma, é para se enturmar. E fala também que é para se preocupar com as pessoas. Nós todos aqui que nos conhecemos, então vamos imaginar assim que de uma hora para outra, por exemplo, a dona Henriqueta não venha na casa espírita. Nós que conhecemos a dona Henriqueta, vamos ligar, perguntar, ô dona Henriqueta, tudo bem? Aconteceu alguma coisa que a gente está sentindo sua falta, a senhora não está vindo, porque isso é fazer esse atendimento, esse acolhimento, e é isso que nós devemos fazer como espíritas. Ele recomenda assim, às vezes você deixa de fazer essas conversas de atendimento fraterno por excesso de trabalho ou preocupações com seus próprios problemas, não é? Às vezes a gente não conversa, não quer saber, porque a gente está com pressa, a gente tem nossos compromissos, a gente tem as coisas que a gente vai fazer, então a gente não faz. Aí ele recomenda assim, todavia, reveja a atitude e refaça as prioridades, pois os deveres da solidariedade estão em primeiro lugar no coração do espírita. Então, antes de qualquer coisa, se importe com o seu próximo. A recomendação de Jesus não é amar o próximo como a nós mesmos? Então, a primeira recomendação é você prestar atenção nas pessoas com quem você
têm a convivência aí nos diversos lugares que nós falamos. Aí ele vai chamar também a atenção para os problemas de personalidade. Porque muitas vezes a pessoa chega na casa espírita, ela não está com problema obsessivo, ela não está acompanhada de ninguém, ela está simplesmente passando por um distúrbio de personalidade. Aí ele fala aqui que é muito importante para o atendimento fraterno que o atendente conheça algumas noções básicas acerca dos problemas de personalidade, a fim de evitar-se o equívoco diante de certos casos, considerados como processos obsessivos, quando na realidade expressam conflitos, desajustes, traumas, transtornos psíquicos, que têm origem com o próprio indivíduo, que é um espírito enfermo, digamos assim. Então ele fala que é para a gente prestar atenção nisso. Ele diz que a falta de ajustamento pode ocasionar conflitos a manifestar-se sob variadas formas e sintomas. Como assim esses conflitos, desajustamentos que nós temos? Às vezes você está tendo um problema em determinado lugar que você não consegue se ajustar ali, por alguma razão. Esse desajuste vai fazer com as tensões emocionais, psicológicas suas, elas desenvolvam algumas defesas. E essas defesas podem ser timidez, excessivo acanhamento, medo de relacionar-se com as pessoas, ansiedade, angústia, fobias, depressão, até desaguar nos transtornos psíquicos como as neuroses, ou em casos mais graves como a esquizofrenia, as psicoses e etc. Então, às vezes, o problema da pessoa não é um irmãozinho espiritual, é ela mesma. Inclusive, gente, quando eu estava lendo aqui a entrevista do Divaldo, ele fala o seguinte, que da mesma maneira que a gente faz check-up, nós deveríamos, todos nós, passar ocasionalmente, né, esporadicamente, por uma consulta no psicólogo e no psiquiatra. Porque às vezes nós vamos desenvolver aí esses problemazinhos que nós não identificamos e não damos atenção e que tendem a se agravar com o passar do tempo e da idade. Então ele diz que assim como a gente vai lá e faz um check-up de alguma coisa, nós deveríamos também fazer uma visita a esses profissionais, para ter certeza de que o nosso estado psicológico está bom. Para a gente não confundir esse tipo de problemas com obsessão. Aí, qual é o perfil do atendente fraterno? Saber ajudar-se. Por que saber ajudar-se, né, gente? Vamos pensar, se eu quero fazer atendimento fraterno, mas eu tenho problemas que eu não consigo lidar com eles, eu estou constantemente perturbada, eu não posso fazer atendimento fraterno. Ter interesse fraternal por outras pessoas, gostar de gente, né? Eu não posso fazer atendimento fraterno se eu não gosto de gente, né? Eu gosto de ficar sozinha, eu não gosto de gente, né? Ter um bom repertório de conhecimentos, não só conhecimentos da doutrina espírita, mas também conhecimentos de maneira geral, porque eu só posso dar orientações para as pessoas se eu tiver umas experiências aí, se eu tiver conhecimento, senão eu não tenho o que dizer para a pessoa, né? Ter hábitos de oração e de estudo, então nós mantemos sempre o nosso nível de contato espiritual, nós mantemos sempre o nosso estudo em dia, para a gente poder estar ciente daquilo que está falando. Fala que nós devemos ser uma pessoa moralizada. Eu não posso fazer atendimento fraterno se eu sou uma pessoa imoral, né? Ter equanimidade. O que é ser equânime? É você tratar a todos com igualdade, é você dar as mesmas condições a todos. Você ser ponderado, ter ponderação, ter equilíbrio emocional, você ter paciência, você ter segurança naquilo que você está fazendo, você ter integração nas atividades da casa, conhecer sua estrutura de funcionamento. Ora, se vem alguém aqui, eu vou fazer o atendimento fraterno, como é que eu vou recomendar para ele vir participar da reunião doutrinária, da palestra, se eu não sei o dia e o horário da reunião? Então eu tenho que saber o que tem na casa para eu poder recomendar para a pessoa, para ela vir, né? Também fala que nós devemos
ter familiaridade com o Evangelho de Jesus, conhecimento da doutrina espírita, lembrando, nós espíritas, na casa espírita, temos que recomendar de acordo com a doutrina espírita. Eu não posso fazer recomendações de acordo com outras religiões. Respeitamos todas as religiões. Mas aqui dentro, o que eu falo para a pessoa que procura casa, tem que ser dentro das obras básicas. Se não tiver, eu ouvi uma palestra que eu achei interessante falar, se não tiver nos livrinhos, que são as obras básicas, nós não devemos falar aqui dentro. Então, assim, se não estiver ali dentro, firmado, né, referendado pelos espíritos, por Kardec, eu não posso adotar. E nós vamos ter que ter também competência para aplicar passes, porque às vezes a pessoa está ali no atendimento fraterno e necessita de um passe. Então você precisa saber fazer o passe também, faz parte do atendimento se for necessário. Aí ele diz sobre as fases do atendimento. Como é que eu faço o atendimento? Primeira coisa, eu vou atender. Como é que eu vou atender? Não é diretamente assim, dizendo para a pessoa, eu quero te ajudar, você está precisando de ajuda. Não é assim, é você expressar de forma indireta, não verbalmente, disponibilidade e interesse pelo ajudado. Então você está ali, para que ele venha até você e diga que ele está necessitando, vem conversar. Ele já começa a conversar, né? Procurando alguma ajuda, alguma orientação. A segunda etapa é responder. O que é responder? Não é você dar uma resposta para o problema dele. É você demonstrar por gestos e palavras compreensão por ele, correspondendo-lhe à expectativa pessoal. Então ele procurou você. Mostre para ele que você está ali, que você entende, que você está disposto a colaborar na recuperação dele. Terceira etapa, personalizar. O que é personalizar? É conscientizá-lo de que é uma pessoa ativa, com responsabilidade no seu problema e capaz de solucioná-lo. Então, quando você personaliza, você vai passar para ele a ideia de que aquele problema que ele está enfrentando também é responsabilidade dele. Ele não está passando aquilo, por exemplo, por responsabilidade minha. É ele mesmo que tem ali alguma atuação para chegar no ponto que chegou. Por último, orientar. O que é orientar? Saber avaliar com ele as alternativas de ação possíveis, de modo a facilitar-lhe a escolha que é dele da ação transformadora. Eu vou repetir. O atendente fraterno, ele precisa, isso é orientação do Divaldo, o atendente fraterno precisa mostrar para a pessoa que está ali que a atividade da recuperação e da restauração do equilíbrio da saúde é dela mesma. Ela vai ter a responsabilidade de trazer de volta aquilo que ela mesma perdeu em algum momento. Aí, recomendações práticas para os atendentes. Então, são recuperações que esse grupo de estudo do Manuel Filomeno de Miranda recomenda. Primeiro, não prometer curas ou estabelecer certezas absolutas. Então, nós não devemos falar para a pessoa, não, aqui você vai ser curado. Tenho certeza de que você vai ser curado. Não, tenho certeza que esse problema seu é obsessão. Nós não devemos dar nenhuma certeza e não devemos prometer nada, não. Lembrando que nós somos apenas uma ferramenta. Quem faz o trabalho é a espiritualidade, né? Segundo, recusar gratificações, atenções ou distinções especiais. Então, nós não devemos receber nada em troca. Lembra? Dai de graça o que de graça recebestes. Não devemos querer nada em troca. Nem presentinho, nem dinheirinho, nem oferta nenhuma, nem atenção ou, nossa, foi ele que me ajudou. Não, gente, nós não ajudamos não. Na verdade, são os espíritos que vão nos dando as intuições e tal, né? Então, não somos nós. Depois, evitar opiniões pessoais. Quando me foi feito convite para fazer esse estudo, é uma coisa que eu tenho ouvido muito na doutrina espírita e que eu sempre procuro seguir. Não dê opiniões pessoais. Se você está fazendo uma palestra, você vai falar do que está escrito na doutrina. Você não vai falar assim, eu acho que não sou eu que acho nada.
Aqui eu estou buscando fontes da doutrina que são consideradas referências respeitáveis, para falar para vocês o que há ali a respeito do assunto. Isso não é o que eu acho, não é a minha opinião, que também não interessa. Interessa o que a gente está estudando de fontes que têm autoridade para falar. Depois, não interferir em receituários médicos. Então, se uma pessoa chega aqui e fala assim, eu tô tomando um remédio para dormir, mas eu acho que o remédio está me fazendo mal. Olha só, a gente, especialmente se não for médico, né? Não pode chegar a dizer para a pessoa assim, não, suspende essa medicação, não toma ela não. Nós não podemos fazer isso. Se for médico, mesmo assim também não deve interferir. Quem tem que cuidar da receita é o médico que está atendendo a pessoa. Nós não devemos nem indicar um médico que seja nosso amigo, da nossa confiança. Nós não devemos misturar essas coisas, não. Depois, manter privacidade, mas não vedação absoluta da sala. Ou seja, se você vai conversar com alguém, você pode dar uma encostadinha na porta, mas não feche a porta. Por quê? Porque ele recomenda o seguinte, para a sua segurança e a do assistido é melhor deixar ali bem fácil, que se alguém quiser entrar, entra. Porque, gente, nós ouvimos, né, que existem pessoas, às vezes assim, porque não estão bem mesmo, estão doentes. Já imaginou se você fecha a porta com alguém, a pessoa de repente ali, né, no desequilíbrio dela, ela começa a gritar e diz que você estava atacando ela, fazendo qualquer coisa? Então, para a nossa segurança e para a dela mesma, que se acontece alguma coisa, é fácil alguém abrir a porta e tá ali, entendeu? Agora ele diz para dar assim, né, uma certa privacidade, porque também, imagina, eu vou conversar com alguém assim na frente de todo mundo, a pessoa não vai se sentir à vontade para falar, né? Também recomenda para nós falarmos com simplicidade. Não adianta nada chegar alguém na minha frente e eu querer mostrar todo o meu estudo que eu aprendi na faculdade ou fora da faculdade, né? O meu verbo todo, gastar com a pessoa, porque aqui não é o lugar, né? Eu tenho que falar de uma maneira que ela compreenda o que eu quero dizer. Então, é mais ou menos o que o professor faz mesmo. Você adapta o seu discurso ao público para quem você fala. Então, você vai conversar com a pessoa de uma forma simples para entender o que você está falando. Atender o indivíduo de preferência sozinho. O que ele está dizendo aqui? Às vezes chega, vamos supor, no dia, vou dar um exemplo meu com a minha filha mesmo. No dia que nós chegamos aqui na Casa Espírita pela primeira vez, a minha filha chegou já assim, né, com a mediunidade em pleno funcionamento, vamos dizer. Então ela estava, quando a gente chegou, ela estava chorando e viemos eu, ela e meu marido. Mas ela entrou na sala para conversar sozinha com o seu Geraldo. Então ele diz, se vier o marido, se vier a mãe, se vier o pai, não tente não receber todo mundo não, porque às vezes a pessoa fica constrangida, até mesmo diante dessas pessoas. Então fale com a pessoa de preferência sozinha, deixe ela falar, né? Depois, não fazer revelações. É uma coisa também, gente, nós aqui não somos aquelas pessoas que leem sorte com bola de cristal. Nós não podemos fazer revelações. Sabe assim, é porque na sua outra vida, olha, eu estou aqui ouvindo, né? Estão me falando que na sua outra vida você foi uma pessoa assim. É por isso que você está nessa condição agora. Entendeu? Não, é porque na sua outra existência você tomou um susto muito grande, por isso você tem pânico. Não, nada de fazer revelações. Nosso papel aqui não é esse. Nós sabemos, no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, está escrito que quando nós temos a possibilidade de saber alguma coisa do passado, alguma coisa que vai acontecer, é para você ajudar coletivamente, não individualmente. Então, essa coisa de ficar falando para a pessoa assim, sabe? Como se a gente tivesse uma bola assim para saber o futuro dela, o que está acontecendo, essas coisas, e nós não devemos fazer aqui não. E se nós fazemos? Então, sabe o que acontece quando nós fazemos? Nós passamos uma ideia errada do espiritismo para a comunidade. Aí as pessoas passam a nos ver como essas pessoas feiticeiras, curandeiros, ledores de sorte, e nós não somos. Então nós não podemos passar esse tipo de ideia para as pessoas. Eu vou interromper porque está na hora de nós fazermos o nosso
outro trabalho, né? E aí nós concluímos esse estudo na semana que vem. Tá bom, gente? Tudo bem? Então, alguém... O Sr. Geraldo não tá aqui não, né? Podemos fazer a leitura já? Sr. Geraldo...